Buga Bandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 19ª parte. Estamos ainda no segundo Reinaldo, é isso aí. E o assunto ainda é a política externa. Claro, mas a gente reservou uma pocket aula só para tratar da maior das questões platinas, a Guerra do Paraguai. É isso aí, é o tema de hoje. Guerra do Paraguai. Vem comigo? Eita, não morra então, minha filha, não morra. Hein? Acorda aí, lava o rosto e vamos lá. Guerra do Paraguai vai ter um impacto imenso sobre o governo de Dom Pedro II. Você vai ver que indiretamente vai estar muito ligado à proclamação da República, sabia? Dom Pedro II, prepare-se para vencer uma guerra, mas em poucos anos vai perder o trono, hein? E tem a ver com a guerra. Bom, vamos lá, devagarinho com o andor que o santo é de barro. Vamos lá, galera, olha só. Quando? 1864 a 1870. São 6 anos de conflito. Bastante tempo. Quem estava envolvido? Claro, o Paraguai, por isso chama Guerra do Paraguai. Bom, chama Guerra do Paraguai aqui no Brasil. Lá no Paraguai tem outro nome. E a Guerra da Tríplice Aliança. E a Tríplice Aliança? Uruguai, Argentina, Brasil. Então, briga de vizinho, né, Vandinho? Briga de vizinho. Como é que chama essas brigas de vizinho lá no segundo Reinaldo? Questões platinas. Então, Guerra do Paraguai, a maior das questões platinas. Vamos lá. Qual é o contexto? Além das questões platinas, que eu acabo de dizer, é bom que você se lembre de um personagem, Solano Lopes. Esse cara vai ser tratado por alguns no Paraguai como um grande herói nacional, por outros como um ditador sanguinário, alguém que precisa e merece ser esquecido da história do país. Figura contraditória. Na história do Brasil temos figuras assim também, já reparou? Então não é novidade, não é exclusividade paraguaia. E a gente está falando de um Paraguai que necessita da navegação pelo Rio da Prata, pelo Rio Paraguai, porque não tem saída para o oceano. Então, o Paraguai, a economia paraguaia, depende de licença para navegar em rios que passam pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai. Isso vai provocando alguns BOs pelo caminho, tá legal? Da mesma forma, o Brasil precisava muito da navegação no Rio Paraguai. O acesso ao Mato Grosso era pelo Rio Paraguai. Então, olha, todo mundo está precisando de todo mundo. E a gente ainda não inventou o avião, né? Então, a navegação fluvial ainda era alguma coisa muito importante naquele período. Então, galera, isso é o contexto. Agora, eu chamo a atenção, aliás, nem preciso chamar muita atenção. Se você já se antecipou, já começou a fazer questões antes mesmo da aula, hein? E você já está trabalhando Guerra do Paraguai, você já trombou, inclusive com questões do Enem, chamando atenção para o fato de que essa história relacionada à Guerra do Paraguai comporta diversas versões. Eu já tive aluno e aluna que inclusive encafifava achando que só com a Guerra do Paraguai acontece guerra de versões. Não, evidentemente que não. Olha, mas no caso da Guerra do Paraguai, parece que as questões têm uma predileção por ressaltar esse aspecto. Qual aspecto mesmo, Vandinho? O aspecto de que a Guerra do Paraguai tem múltiplas versões e elas se contradizem. Tem versão, por exemplo, que diz que a Guerra do Paraguai foi provocada pela Inglaterra. A Inglaterra, desculpa, a Inglaterra queria prejudicar o Paraguai, porque o Paraguai era riquíssimo, independente, e morreu, céu tem pão. Então, há uma versão assim, como há outras versões. Então vamos dar uma sapecada nisso aí. Ó, por exemplo, tem uma versão tradicional que figura em muitos livros de história, que é aquela que bota toda a culpa da Guerra do Paraguai sobre as costas do presidente Solano Lopes. Tira do capeta e põe no Solano Lopes. Ele era um expansionista, um tirano, que queria anexar territórios da Argentina e do Brasil. É uma versão.
Existe uma versão chamada de versão revisionista que joga tudo nas costas da Inglaterra. Diz que a Guerra do Paraguai foi um complô da Inglaterra. A Inglaterra estaria por trás para prejudicar o Paraguai, porque supostamente o Paraguai seria um mau exemplo de independência econômica. É uma versão hoje tida como muito fraca. Tem vários documentos que mostram que o Paraguai não estava com essa bola toda a ponto de incomodar a Inglaterra, e pelo contrário, há historiadores que mostram, inclusive, documentos que dão indicadores para a gente imaginar que a Inglaterra nem queria o conflito. E há uma versão neo-revisionista, mais recente, que eu acho que, por enquanto, é uma boa versão para mim, na minha opinião, de que, olha, na verdade aquilo ali tem que ser pensado mesmo dentro das questões platinas. São vários países querendo legitimar-se numa região que todos trafegam por ela. Então, do mesmo jeito que o Império Brasileiro está tentando construir um certo poderio na região, assim também o governo paraguaio, o governo argentino e o governo uruguaio. Então, dentro da ótica da legitimação de poder numa determinada região, talvez a Guerra do Paraguai deva ser pensada. Agora, sem a pretensão de fechar com esta ou aquela versão. Vandim, eu já li que faltava até pouco tempo fontes históricas para tratar da Guerra do Paraguai, e quase todos os relatos eram oriundos de um livro escrito no início da República por um militar que, na ânsia e no afã de glorificar os militares, no início da República, isso era importante, porque a República nasceu militarizada, ele forjou muitos relatos fantasiosos e outros autores o copiaram. Sim, é verdade. Mas hoje temos outras fontes históricas, tá legal? Então tá. Então olha que legal. Não tem que ter medo. Tem várias versões, mas na hora que a questão é montada, ela já é montada levando em consideração isso. E, por exemplo, você vai ver algumas questões do Enem que sabiamente fizeram o quê? Colocaram um texto número 1 com uma versão, texto número 2 com outra versão, e a pergunta foi no sentido de fazer com que você marcasse qual resposta? Aquela resposta que dizia assim, dependendo do ponto de vista paraguaio, texto 1, o Brasil é que era governado por um tirano cruel. De acordo com o texto 2, o contrário. Então, olha, o Enem não estava querendo que você flertasse com uma versão. Ele queria apenas que você reconhecesse. A minha questão pessoal é que, bom, por que tem que ser isso só com a Guerra do Paraguai? Isso vale para tantos outros tópicos da nossa matéria de história geral do Brasil, enfim. Mas vamos lá. Quais são os antecedentes? Antes mesmo que Solano Lopes fosse presidente do Paraguai, os paraguaios já estavam colocando dificuldades para o Brasil navegar pelo rio Paraguai. É bom que se lembre disso. Faziam alguns acordos, mas na prática já se preparavam para o pior. Houve grupos dentro do Paraguai que defendiam ações de guerra contra o Brasil lá atrás, antes do Solano Lopes. Beleza. Mas em 1856, Solano Lopes subiu ao poder. E ele começou implicando com uma coisa que era verdadeira, que era aquela intromissão do Brasil em assuntos uruguaios. Você lembra disso? A gente, quando falou de questões platinas, a gente falou que lá no Uruguai tinha dois partidos políticos, Blanco e Colorado. Toda vez que os blancos iam disputar a presidência com os colorados, a Argentina fortalecia os blancos e o Brasil os colorados. Ou seja, é interferência de uma nação estrangeira num processo que não deveria ser marcado por essa interferência. O Solano Lopes está dando um ultimato ao Brasil. Pare de intervir nos assuntos do Uruguai. Por isso que tem aluno que às vezes confunde um pouco na hora de marcar as questões e fala, nossa, o gabarito era essa. A Guerra do Paraguai tem a ver com uma questão do Uruguai? Tem a ver com uma questão ligada ao Uruguai. Vandim, se o Solano Lopes está defendendo o Uruguai, por que lá na Tríplice Aliança o Uruguai está do lado do Brasil? Bom, são grupos e grupos. Quais eram os grupos que o Solano Lopes estava defendendo? Por exemplo, para os colorados, aquele partido político do Uruguai, a intervenção do Brasil era ótima. Ajudava eles a ganhar algumas eleições. Entendeu? Então, olha, quando o Solano Lopes
ascendeu ao poder no Paraguai, ele passou a ameaçar o Brasil, ó, para com esse negócio, e o Brasil não tomou jeito. Olha lá, em 1853, o Brasil ajudou um político uruguaio, chamado Venâncio Flores, a dar um golpe lá dentro. Pois é, tá vendo? Então esses são antecedentes para mostrar como que o leite foi azedando. Agora vamos para o estopim. Que horas que essa guerra foi deflagrada? Você vai ver. Foi deflagrada quando Solano Lopes apreendeu um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda e enviou tropas para invadir o Mato Grosso do Sul e também invadir o Rio Grande do Sul. Ok? Bom, o Mato Grosso do Sul aí é por minha conta. Ele tenta invadir o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. Só que para essas tropas chegarem ao Brasil, elas precisavam passar pela Argentina. E o Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, nega a passagem. Ele vai e declara guerra à Argentina. Então a Guerra do Paraguai começa quando o Paraguai declara guerra à Argentina. Ali se forma a Tríplice Aliança e ali começa o conflito, que envolveu o Brasil. Várias batalhas famosas, Batalha de Humaitá, Batalha de Tuiuti, Batalha da Laguna, Batalha do Riachuelo, que é tida como a maior das batalhas, tá? A batalha... tem batalha para todo lado aí. Tá legal, galera? Batalha de Cerro Corá, onde morreu o Solano Lopes, pondo fim à guerra. Solano Lopes foi baleado por um soldado brasileiro chamado Chico Diabo. Pois é. Bandinho, quero falar uma coisa sobre essa guerra. Fala aí, companheiro. Eu li uma vez que o Solano Lopes estava já desesperado, quase perdendo a guerra, e que ele armou crianças de 9, 10 anos para lutarem como soldados. Isso, verdade, verdade. Olha só, o Duque de Caxias, que era o general brasileiro que o Dom Pedro II tinha confiado a guerra, ele voltou e disse para o Dom Pedro II, olha, cara, eu tô com um bloqueio. Claro que ele falou, cara, né? Ele falou, majestade, pô, cara, tô com um bloqueio. Mas ele falou, majestade primeiro. Majestade, pô, cara, tô com um bloqueio. Eu sou militar, eu não sou um infanticida. Eu não consigo matar aquelas crianças. Sabe o que Dom Pedro II fez? Obrigado, Duque de Caxias. Tirou o Duque de Caxias e botou o Conde D, o genro dele, marido da princesa Isabel. E o Conde D que terminou a Guerra do Paraguai, matando criança pra caramba, velho. Pois é. Bom, Solano Lopes morreu, acabou a guerra. Marcas do que ficou. Marcas da guerra. O pós-guerra. Seria uma extensa lista. Se eu fosse considerar todas as consequências para a Argentina e para o Paraguai, a gente não sairia daqui hoje. Mas eu vou focar em algumas, sobretudo aquelas que interessam a história do Brasil. Combinado? Primeiro, todo mundo que lutou na guerra saiu endividado. Claro que nessas horas a Inglaterra lucra muito porque ela empresta dinheiro. Até por isso muitos construíram a ideia de que a Inglaterra botou fogo na guerra para lucrar. Não é, mas que ela lucrou. E a galera saiu endividada. Crise econômica vai afetar o Império Brasileiro. Você vai ver depois. Dom Pedro II vai carimar os lençóis. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção. Vai se fortalecer aqui no Brasil o abolicionismo. Você vai estudar isso comigo daqui a pouco. Parte da sociedade já falava em fim da escravidão. Agora, quando escravizados foram lutar na Guerra do Paraguai, e lutaram ao seu lado, você que era racista, a favor da escravidão, ao combater lado a lado com um escravizado e ver que o escravizado tem honra, que ele salva a tua vida, que ele é uma pessoa, você volta transformado. Isso aconteceu. Então isso deu um grande fôlego ao movimento abolicionista. Quando voltaram da guerra, muitos soldados disseram, olha, mudei a minha visão sobre os negros, mudei a minha visão sobre os escravizados. Outra coisa que voltou fortalecido da Guerra do Paraguai foi o exército brasileiro. Ele se profissionalizou com essa guerra. E ele vai incomodar pra caramba Dom Pedro II a partir de agora. Você vai ver isso tudo já já. Já já. Tranquilo? Bom, eu chamo a atenção para o fato de que o Paraguai saiu arrasado, um país destruído, teve que botar até criança para lutar, né? País destruidíssimo, pois as batalhas, a maioria foram lá e foram sangrentas, sanguinárias, morreu muita gente, números bastante imprecisos e confusos, e chama atenção para o fato de que Brasil e Argentina, ao final do conflito, não se entenderam, ficaram toda a vida brigando também entre si, para ver que o Uruguai até abandonou a guerra antes do fim, para ver quem é que ficava com o quê. O Brasil ocupou territórios paraguaios por mais 6 anos, além da guerra. Tá legal? Então, galera,
Eu não tô com muita vontade de ficar mais tempo nisso, sabe por quê? Quando eu for discutir queda de Dom Pedro II, eu vou fazer referência a alguns desses fatores. Então já já a gente vai voltar a esses assuntos e vai ficar mais claro, espero eu, o que é a Guerra do Paraguai, o que essas coisas têm a ver com a queda de Dom Pedro II. Força na peruca, nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.